Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta quarta-feira, conectados pela Rádio Evangélica FM e pela internet para celebrar o Senhor nosso Deus, que é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Este é mais um culto promovido pela Igreja Batista da Capunga e as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma. Desejamos que este culto traga honra e glória ao nome do Senhor e edificação a cada um de nós. Gostaríamos de encorajar você que nos acompanha à distância a ser o adorador que o Pai está procurando. Que nesta noite Ele encontre em mim, você, em cada um de nós, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, com sinceridade e integridade de coração. Que Deus ministre aos nossos corações, através deste culto, aquilo que nós precisamos receber do seu coração para o nosso coração. Cantemos o hino de número 60 do Inário para o Culto Cristão. Aleluia, aleluia, gratos hinos entoai. Triunfando dessa morte, ele vida eterna deu. Cristo Redentor divino, o pecado aniquilou e alcançou a mesma bênção para os que ele resgatou. Milhares de milhares a prestar-lhe adoração, descobrindo em sua obra vida, luz e salvação. Aleluia, aleluia, a Jesus rendei. Aleluia, eternamente ao bendito Redentor, ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versos 21 a 23. João 4, 21 a 23. Nele encontramos a palavra de Deus que diz o seguinte: Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Vamos orar? Pai querido, diante da leitura da Tua Palavra, pedimos humildemente que Tu encontres em cada um de nós, nesta noite de quarta-feira, os adoradores que Tu estás procurando. Queremos ser os adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, que Te adoram com sinceridade, com fidelidade, com inteireza de alma,
Por favor, limpa os nossos corações de qualquer coisa que impeça a nossa comunhão contigo e da mesma forma que a nossa adoração alcance o teu coração e alegre o teu coração nestes dias que certamente têm causado tanta dor, tanta tristeza ao teu coração. Nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar, nós queremos te alegrar, Senhor, nesta noite. Recebe o culto que a Ti oferecemos, que a Ti prestamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para
Antes de dar sequência ao nosso culto, gostaríamos de compartilhar algumas informações importantes sobre as atividades da nossa igreja. Muitas delas constam no nosso boletim digital que está disponível no site e no aplicativo da nossa igreja. Baixe esse arquivo e tenha acesso a informações úteis e importantes sobre as atividades da nossa igreja. Gostaríamos de lembrar que as nossas reuniões de oração continuam sendo realizadas pelo Google Meet de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã e às 18 horas. Para solicitar o link de acesso, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 994357778. Também gostaríamos de destacar que nesse mesmo WhatsApp você pode solicitar encaminhamento à nossa equipe de apoio e aconselhamento, que está disponível para ajudar você ou alguém do seu conhecimento a enfrentar esses dias com uma palavra amiga, uma palavra de esperança. Portanto, solicite este encaminhamento à nossa equipe de aconselhamento e apoio. Também lembramos que as nossas devocionais estão disponíveis no nosso canal no YouTube logo de manhã e também através das nossas demais redes sociais. De segunda a sábado você poderá assistir uma mensagem devocional e compartilhar com seus amigos e familiares. Não se esqueça que no próximo sábado teremos mais uma edição do Juventude Conectada, às 19 horas, transmitido pelo nosso canal no YouTube. Também no domingo teremos as nossas atividades normais. Pela manhã, o culto presencial, às 10 da manhã, e à noite, apenas no formato online. De manhã e à noite, teremos também transmissões através da internet e da Rádio Evangélica FM. Não se esqueça que às 9 da manhã temos a nossa escola bíblica pelo nosso canal na internet, no YouTube, e também nesse mesmo canal, às 3 horas da tarde, o nosso culto infantil. Você poderá compartilhar, portanto, esse conteúdo precioso com os seus filhos, com seus netos, bisnetos, amiguinhos, para que todos sejam edificados na palavra de Deus também. Neste momento de dedicação, gostaríamos de expressar a nossa gratidão a Deus e a todos os irmãos que têm mantido a sua fidelidade ao Senhor a despeito desta circunstância que enfrentamos. Nós louvamos a Deus por cada irmão, cada irmã, cada família que tem se mantido fiel ao Senhor a despeito desta circunstância que vivemos. Portanto, nós encorajamos a todos os demais a fazerem o mesmo e a manterem a sua fidelidade ao Senhor nosso Deus. Quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a entregar o seu dízimo com fidelidade e com amor, com gratidão, com alegria no seu coração. A palavra de Deus nos diz que Deus ama quem contribui com alegria, não por constrangimento, mas com satisfação, porque está contribuindo com a causa do Mestre, está devolvendo a Deus uma parte daquilo que dele recebeu como expressão de gratidão por tudo aquilo que ele lhe concedeu. Portanto, não se esqueça que você pode fazer a dedicação dos dízimos e das ofertas através de transferências online para as contas que a nossa igreja mantém nos 5 principais bancos do nosso país. Você pode utilizar também a chave Pix, que é ofertas@capunga.org.br. Pedimos apenas que envie o comprovante da sua contribuição com a designação da mesma para esse e-mail, ofertas@capunga.org.br, mostrando, designando exatamente de que forma você deseja consagrar o seu dízimo, a sua oferta para a cesta básica, oferta para o centenário, enfim, aquilo que está no seu coração. A nossa oração é que Deus continue suprindo as necessidades de cada família da nossa igreja, que Deus continue enviando provisão, suprimento, emprego, trabalho, renda a todos os irmãos e irmãs, dando-lhes da sua graça e do seu favor nestes dias tão difíceis que vivemos.
por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Parará, dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Convidamos você a fechar os seus olhos e acompanhar-nos em oração. Vamos orar. Pai Celeste, neste momento, ó Deus, queremos consagrar a Ti os dízimos e as ofertas enviados pelo Teu povo, ó Deus, neste momento de dedicação de vidas, dízimos, ofertas, bens, enfim, ó Deus, colocamos tudo no Teu altar para a honra e glória do Teu nome e para o crescimento do Teu reino. Queremos Te agradecer porque Tu tens sustentado, ó Deus, a cada um de nós, ó Deus bendito, e particularmente as famílias da nossa igreja e a nossa igreja nestes dias de pandemia, mas também Te pedimos, ó Deus, que Tu continues amparando e sustentando, ó Deus bendito, a Tua igreja e as suas famílias, ó Deus, como só Tu podes e sabes fazer. Faz, ó Deus, esta obra, envia renda, envia provisão, envia emprego, trabalho, enfim, ó Deus, supre as necessidades do Teu povo. Rogamos também, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, estão internados em leitos, ó Deus, nos hospitais. Tem misericórdia, ó Deus bendito, e dá-lhes, ó Deus, a cura que tanto necessitam. Envia, ó Deus, socorro e livramento ao nosso povo desta pandemia. Dá-nos, ó Deus, graça e livramento desta praga que tanto tem assolado a nossa terra, tanto tem assolado, ó Deus, o nosso país. Nós Te pedimos e Te rogamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Olá, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos conversar hoje sobre um discipulado com o qual vale a pena aprender. Nós vamos pensar sobre ele a partir da segunda epístola a Timóteo. Começo perguntando, se você estivesse ali sabendo que estava prestes a partir para estar com Deus,
O que você diria a uma pessoa muito importante para você? Certamente, penso eu, você não focaria em coisas triviais, em bobagens, mas você falaria do essencial, do que é de fato significativo, não é verdade? Acho que todos nós tentaríamos fazer isso de algum modo. Isso faz com que a segunda epístola, a carta de Paulo a Timóteo, se revista de uma importância, uma significação, um tom todo especial, porque Paulo tinha consciência de que estava prestes a partir para estar com o Senhor. No capítulo 4 dessa epístola, nos versos 6 e 7, nós vemos claramente essa verdade. Paulo está escrevendo aqui em tom bem menos vigoroso do que em suas cartas iniciais, mas também em um tom mais paternal, de um Paulo já mais experimentado, já mais idoso, ao seu discípulo amado. Provavelmente as suas últimas instruções a esse discípulo. Ou pelo menos tinham o tom de últimas instruções. Nesse caso, nós vamos olhar para essa carta especial do Novo Testamento e vamos tentar perceber a partir dela, desse pequeno trecho que nós vamos analisar, características do discipulado de Paulo com Timóteo. É claro que havia uma relação de discipulado entre Paulo e Timóteo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que 8 livros, fora as epístolas pastorais, as 2 cartas de Paulo diretamente dirigidas a Timóteo, 8 livros no Novo Testamento citam o nome de Timóteo. Desses 8, 7 são epístolas paulinas. O outro é o livro de Atos, que cita Timóteo em associação e cooperação com Paulo. Não é preciso muito esforço para perceber que havia entre esses dois uma relação íntima de discipulador e discípulo. O próprio conteúdo das cartas pastorais deixa isso muito evidente. Assim é que nós vamos partir agora para a análise do nosso texto, tentando discernir aqui a partir da palavra de Deus os princípios pelos quais nós devemos nos conduzir no discipulado cristão. Perceber um pouco melhor o que caracteriza ele. Capítulo 1 de 2 Timóteo, versos 6 a 11. Por este motivo, eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Nós percebemos aqui, sem muito esforço, nesses versos de 6 a 11, que o discipulado é um ambiente no qual o cristão é moldado, é um ambiente transformador. Pela leitura simples, nós percebemos que Paulo desejava que Timóteo deixasse, ou pelo menos que ele evitasse certa postura e que assumisse uma outra postura. É evidente isso. Qual era a postura que Paulo queria que Timóteo evitasse, deixasse de lado? Desprezar o dom de Deus que havia recebido. Timóteo não devia fazer isso. O que Timóteo devia fazer era participar com ele das aflições do Evangelho. Interessante, então, perceber esse movimento modulador da ação que está ali inserido no discipulado. É como se Paulo estivesse modelando, trabalhando Timóteo na sua relação de discipulador e discípulo, para que Timóteo assumisse determinado caráter. Mas que caráter seria esse? Ora, não é difícil supor, aqui nesse caso, o que é que Paulo está desejando. Na realidade,
Paulo deixa isso muito evidente em todas as suas outras epístolas, cartas. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 29, ele deixa muito claro que Cristo é o padrão desejado, almejado para a vida de todo crente. Todo crente precisa ser como Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo chega a dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, apontando, portanto, para Cristo como o padrão supremo ao qual nós devemos seguir. Efésios capítulo 4, verso 13, nos mostra claramente, sem sombra de dúvidas, que Cristo é a estatura do varão perfeito que nós devemos atingir. Interessante notar que aqui nessa segunda epístola ao Timóteo, Paulo vai dizer no versículo 8 do capítulo 2 o seguinte: lembre-se de Jesus, Timóteo, mantenha Jesus em sua mente, lembre-se dele. É claro que, inicialmente, nesse contexto aqui, isso faz uma referência direta a fazer de Jesus o centro de sua pregação. Mas é evidente também que isso implica trazer Jesus para o centro da vida. Ou seja, o ambiente do discipulado é um ambiente no qual o discípulo vai ser conduzido a tornar-se semelhante a Jesus. Ora, para cumprir esse propósito de tornar-se semelhante a Jesus, é preciso que nós tanto abandonemos certas posturas, quanto venhamos a assumir outras posturas. É isso que Paulo recomenda a Timóteo, como nós já vimos aqui. E é isso que nós precisamos fazer também. Mas qual é o critério para isso? Ora, o critério é muito simples. O critério fundamental para isso é a coerência com o que recebemos de Deus em Cristo Jesus. O movimento que Paulo faz é o comportamento que combina com o que eu recebi de Deus em Cristo Jesus, eu assumo em minha vida. O comportamento que não combina com o que eu recebi de Deus em Cristo Jesus, eu ponho de lado na minha vida. Coerência com aquilo que se recebeu é o padrão para que nós possamos discernir o que é que vem para as nossas vidas e o que é que sai das nossas vidas no discipulado cristão. Bom, nada melhor para ilustrar a necessidade de coerência com aquilo que recebeu do que fazer referência à parábola do credor incompassivo, que está lá em Mateus capítulo 18, versos 23 a 35. Aquela história narrada por Jesus para ilustrar uma verdade mostra certo homem que foi perdoado de uma dívida muito grande por parte dele para com o rei. Ele foi perdoado daquela dívida. Mas, tendo alguém, um outro servo junto com ele, uma dívida para com aquele indivíduo que foi perdoado, uma dívida infinitamente menor do que a que ele tinha para com o rei, aquele indivíduo simplesmente não perdoa. Ele não é coerente com aquilo que ele recebeu. E então a consequência ali naquela parábola é evidente. O rei indignado mostra a incoerência daquele indivíduo e faz com que ele pague por essa incoerência. Jesus espera de nós também que nós guardemos coerência com aquilo que recebemos da parte dele em nosso viver. É esse o movimento do discipulado cristão. Tornar a nossa vida parecida com a vida de Cristo Jesus. É como se Cristo Jesus fosse a forma a qual nós nos adequamos, na qual somos prensados, a qual nos moldamos. Parece que Paulo estava querendo imprimir em Timóteo aquilo que já havia acontecido nele. Gálatas capítulo 2, verso 20, diz o seguinte: estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Parece que é isso, esse caráter que Paulo quer imprimir em Timóteo. E por isso ele convida Timóteo a que modele a sua vida à semelhança de Cristo Jesus, guardando coerência com aquilo que ele recebeu de Cristo, de Deus, por meio de Cristo Jesus.
Mas tem mais. E esse é um ponto muito importante, evidenciado claramente no discipulado de Paulo com Timóteo, mas que muitas vezes é esquecido em nossas igrejas. Preste muita atenção no que eu vou dizer. A trilha do discipulado não aceita sinalizações com placas, mas somente a sinalização das pegadas que são deixadas por aqueles que a trilham. A trilha do discipulado não aceita sinalizações com placas, mas somente com pegadas. Vamos olhar para o texto bíblico, capítulo 1, versos 8 e 12, capítulo 2, verso 3. Vamos ver o que é que Paulo diz a Timóteo. Lembre-se que Paulo estava querendo incentivar em Timóteo a que ele assumisse a postura de sofrer as aflições do Evangelho. Mas vejamos o que é que ele diz aqui no verso 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Verso 12. Por este motivo, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tem mais? Capítulo 2, verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. No processo de discipulado de Paulo, ele não é, como nós poderíamos dizer, só conversa. Paulo não é uma pessoa que simplesmente aponta o caminho para alguém sem que ele próprio percorra aquele caminho. Ele não diz assim, vá por ali, tem umas plaquinhas lá. Não, a trilha do discipulado não aceita isso. A sinalização na trilha do discipulado são as pegadas que nós deixamos no chão. Assim, ao mesmo tempo em que seguia as pegadas de Cristo na trilha do discipulado, ele reacendia na terra, tornava mais claro para Timóteo a trilha, o caminho a ser seguido. Temos aqui o papel do discipulador. O papel do discipulador é seguir a trilha do discipulado, acendendo as marcas, a sinalização da trilha, que são as pegadas, no chão, para aqueles que vêm atrás dele. Portanto, sem que nossos pés marquem a trilha do discipulado, nós não poderemos ser discipuladores nunca. Nunca. Geração após geração, homens e mulheres de Deus têm reacendido, tornado clara a trilha do discipulado para aqueles que vêm após eles. Isso traz para nós, assim como trouxe para Timóteo na ocasião em que Paulo fez isso, esperança e responsabilidade. Senso de dever. Esperança. Porque se outro conseguiu trilhar o caminho do discipulado, significa que é possível. Nós também podemos. Mas senso de responsabilidade. Porque significa também que nós devemos marcar com nossas pegadas o caminho, reacender a trilha e torná-la clara para as próximas gerações de discípulos que virão. Para os nossos discípulos. Será que temos feito isso? Não é possível ser um discipulador sem que façamos isso. Lembre-se, no discipulado, a trilha do discipulado não aceita sinalizações com placas, somente com pegadas. O discípulo também tem responsabilidades, não somente o discipulador.
As responsabilidades dos discípulos nós encontramos nos versos 13 do capítulo 1 até o verso 2 do capítulo 2. Vamos fazer a leitura desses versos? Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito que mediante o Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou das minhas algemas. Antes, vindo ele a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quantos serviços me prestou ele em Éfeso, melhor o sabes tu. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. As responsabilidades dos discípulos são expostas aqui nesses versos. A primeira responsabilidade do discípulo é manter e guardar, ou seja, preservar livre de contaminações, os sadios ensinos do evangelho que recebeu. Versos 13 e 14 nos deixam isso evidente. O discípulo faz isso com fé. Ela capacita o discípulo, a fé, a que guarde os ensinamentos que recebeu, não de modo religioso, não simplesmente de modo automático e repetitivo, como faziam os fariseus, por exemplo, mas sim de modo autêntico. O discípulo guarda porque confia verdadeiramente. Não é uma religiosidade vazia, o coração dele está depositado ali e a fé, a entrega da vida a Cristo Jesus. Ele guarda o que aprendeu com fé, mas também com amor. Proveniente da nossa união com Cristo, esse amor traz as marcas do Senhor nele. Perceba, é o amor que há em Cristo Jesus, proveniente da nossa união com Ele. Esse amor nos motiva a guardar os ensinos, porque esses são os ensinos recebidos em primeiro lugar do Senhor. Interessante a expressão que Paulo usa no capítulo 11 de 1 Coríntios, quando fala sobre a ceia. Aquilo que eu recebi também vos entreguei. Os ensinos são em primeira mão do Senhor. E se nós temos esse amor proveniente de Cristo Jesus, nós vamos ser motivados a guardar esses ensinos. Por amor a Cristo, mas também por amor aos discípulos que virão, que precisam receber esses ensinos sãos. Por amor a nós também. Além disso, o amor faz com que o discípulo traga o ensino do campo teórico, da mente e do coração para as mãos. Na Bíblia, o amor é sempre agente. Na Bíblia, o amor é sempre ativo. O amor opera, o amor faz. É isso que nos aponta a primeira epístola de João. Ele diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, mas em verdade. E quando nos diz isso, 1 João deixa evidente que amar em verdade é amar guardando uma vida coerente com o amor que sai da boca. Ou seja, é amar levando à prática aquilo que está na boca, na mente e no coração. É assim que o discípulo vai guardar e manter aquilo que ele recebeu. Finalmente, ele também faz isso com o auxílio do Espírito Santo. O discípulo deve contar não apenas com a sua própria força, ele deve contar especialmente com o auxílio de Deus para cumprir a sua missão e a capacitação que vem do alto. É somente assim que nós vamos cumprir a nossa missão. Interessante, isso nos parece remeter, de certo modo, como um eco da grande comissão.
Vão, façam discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, mas eu estou com vocês nesse processo. Vocês não estão sozinhos. Como é precioso saber que Deus está conosco nesse processo. Como é precioso saber que Deus nos ajuda a manter aquilo que recebemos e nos ajuda no próprio processo da caminhada de discipuladores e de discípulos. Como é precioso saber disso. Mas tem mais. A caminhada precisa ser persistente por parte do discípulo. É dever do discípulo persistir na caminhada, mesmo diante dos desafios. Para exemplificar isso a Timóteo, Paulo faz um contraste entre aqueles que o abandonaram e entre aquele que foi fiel ao seu compromisso. Vejamos aqui, é interessante notar que o abandono a Paulo não é simplesmente deixar Paulo ali isolado em seus sofrimentos, na sua prisão. Não, eles abandonaram a Paulo e a seu ensino. A Paulo e a seu ensino. Abandonaram o seu compromisso de discípulos por inteiro e deixaram de lado. Muito diferente de Onesíforo. Interessante notar. O convite de Paulo no verso 8 foi: não te envergonhes, mas participa comigo das aflições do Evangelho. E aqui no verso 16, é como se ele dissesse: assim como Onesíforo não se envergonhou das minhas algemas. Paulo está querendo aqui conduzir Timóteo a que não abandone a caminhada discipular, mas que seja persistente na caminhada discipular. É bem verdade que não é uma caminhada fácil, é árdua, vai exigir e vai apresentar diante de nós desafios. O primeiro desafio é negar a si mesmo. O primeiro desafio é mortificar a si. Mas junto com esse desafio vem muitos outros. Vem oposição externa. Vem os desafios sociais que estão envolvidos. Muitas vezes, contrariedades de nossos queridos, aqueles que nos são próximos. A caminhada discipular não é fácil. Exige de nós um comprometimento profundo. Mas é preciso que o discípulo tenha esse comprometimento profundo. E Jesus não exige menos dos seus discípulos do que isso. Aquele que não está disposto a deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, mulher, por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que não está disposto a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. É preciso que o discípulo seja persistente na caminhada discipular. Paulo deixa isso evidente aqui para Timóteo, especialmente com essa tentativa, a partir dos exemplos, de motivar Timóteo a que fosse fiel, permanecesse firme. Também contamos e precisamos contar com o auxílio do Espírito Santo, não só para permanecermos fiéis e firmes na caminhada, mas também porque nós precisamos confiar a outros aquilo que recebemos. No verso 2, e aqui achei muito interessante a estratégia do pastor para decorar o verso, onde é que está 2:2:2, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, nos mostra que na caminhada discipular nós devemos fazer o seguinte movimento: receber e confiar ao outro aquilo que recebemos. Do mesmo modo que Timóteo estava sendo convidado por Paulo a percorrer a mesma trajetória, a trilha, as pegadas que estavam ali sinalizando o caminho na trilha do discipulado, Timóteo era também convidado a deixar ele as próprias marcas na trilha do discipulado e dizer assim a outros: venham. Eis as marcas na trilha do discipulado que eu estou deixando para vocês. Venham. Era preciso que Timóteo confiasse aquilo que ele recebeu a outras pessoas.
Preciso fazer uma pergunta aqui que talvez não seja mais simples ou fácil de ouvir. Se seus discípulos seguissem as pegadas que você deixou na trilha do discipulado, até onde eles iriam? Se seus filhos seguissem as marcas que você deixou na trilha do discipulado, até onde eles iriam? Como os irmãos, a maioria dos irmãos sabem, eu e Maísa, minha esposa, estamos agora esperando nosso primeiro filho. Isso nos coloca diante de uma responsabilidade tremenda. Se o meu filho for percorrer a trilha do discipulado, até onde eu marquei essa trilha, até onde eu deixei pegadas nela, até que ponto ele vai chegar? Se as novas gerações de discípulos que estão chegando na igreja, novos convertidos, crianças que estão chegando a um estágio de maturidade na qual vão aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se essas novas gerações fossem percorrer o caminho do discipulado até onde nós o marcamos com nossas pegadas, até onde eles iriam? Você poderia dizer hoje, sede meus imitadores, sede meus imitadores. Se as pessoas fossem seus imitadores, fossem meus imitadores, elas se pareceriam mais com Jesus? Se as pessoas fossem meus imitadores, as pessoas sequer estariam tentando se parecer mais com Jesus? É nossa responsabilidade confiar o que recebemos a tantos quanto pudermos. Por isso, nós vamos também deixar as nossas marcas na trilha do discipulado, convidando outros a que se juntem a nós, assim como um dia Jesus fez. E mais, assim como ele nos mandou fazer. Confie a outros aquilo que você recebeu. Faça discípulos. É isso que nós temos feito como igreja. É isso que nós temos feito como seguidores de Jesus. Bom, se não é, então, por que nós estamos perdendo tanto tempo com outras coisas? Nós ouvimos a mensagem no último domingo pela manhã. É isso que Jesus nos mandou fazer. Façamos isso. Nós contamos com o auxílio do Espírito Santo. Vamos conseguir cumprir a missão. Por isso, que estejamos empenhados em todo esse processo, nos conformando à imagem de Cristo, deixando marcas na trilha do discipulado e convidando pessoas a percorrerem essa trilha, marcada pelas nossas pegadas. É isso que Jesus espera de nós. E é isso que nós faremos como igreja, em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a cumprir a sua missão. Amém. Se paz amas doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com
recitemos essa terceira estrofe. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. O estribilho. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos que nos acompanharam pela internet e pela Rádio Evangélica FM, deixando o convite para que estejam conosco no próximo sábado, no próximo domingo, nas atividades deste próximo final de semana em nossa igreja. Gostaríamos também de agradecer ao pastor Mateus Alegre pela sua preciosa mensagem a nós transmitida do coração de Deus para o nosso coração. Que Deus continue abençoando este servo, juntamente com a sua esposa, e que o Senhor continue confirmando todos os planos e projetos que tem para este querido casal. Gostaríamos também de dar a você a oportunidade de compartilhar conosco alguma decisão ou algum pedido de oração que Deus tenha colocado no seu coração. Envie-nos uma mensagem através do WhatsApp da nossa igreja, que é o 994357778. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por tudo que Tu ministraste nesta noite aos nossos corações. Ajuda-nos a aplicar e a viver a Tua palavra, a viver de acordo com os Teus ensinos, de acordo com tudo aquilo que Tu tens, ó Deus, ministrado aos nossos corações nesta noite. Nós te rogamos ainda, ó Deus, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sejam sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém.